Os videogames possuem uma história riquíssima que vale a pena conhecer. Mas espera aí, não precisa pesquisar agora. Você caiu no vídeo que vai te levar no passado e mostrar pelo que esse maravilhoso instrumento de entretenimento passou até chegar no seu auge. Centenas de alunos por todo o Brasil já adquiriram o curso Método Fanart 3.0 da professora Mayara Rodrigues. Não é por um mero acaso que este é o curso que mais cresce no país, na mesma medida em que seus alunos também demonstram que evoluíram em suas artes, muitos deles iniciando do básico. Você vê neste vídeo alguns desses trabalhos realizados pelos alunos. Só neste curso vocês terão acesso a exercícios cientificamente comprovados que, sendo seguidos da maneira correta, despertarão as habilidades de se desenhar com aprimoramento da coordenação motora, a percepção e enxergar mais atentamente aos detalhes e um melhoramento significativo na memória do aluno. E com acesso exclusivo para a comunidade da Fanart, vocês terão 6 ADMs e outros alunos à sua disposição para ajudá-los. Clique no primeiro link na descrição para mais informações. Não deixem passar essa oportunidade. Olá a todos, aqui quem fala é o Bruce Gamer com mais um vídeo. Talvez você já tenha gasto algum tempo pesquisando um pouco sobre a história dos videogames. Essa maravilhosa invenção que revolucionou o mundo do entretenimento. Se tiver por aí algum gamer old school como este que vos fala, provavelmente jogou muito dos consoles que serão mencionados neste vídeo, seja como, por exemplo, um presente dos pais ou herdado por eles que, por sua vez, foram presenteados pelos seus avós. Se você entrou nesse mundo apenas nas últimas gerações, poderá também conhecer como tudo começou depois de deixar o like. Claro, eu estou aqui para te lembrar de sua importância em ajudar o canal. Inscreva-se e ative as notificações, senão o YouTube não tem como te avisar quando terá novos vídeos. E cara, de coração, muito obrigado por tudo. Você aqui me prestigiando e disposto a me ajudar vale ouro. E pode vir que o vídeo de hoje, como sempre, tá muito bacana. Vamos fazer uma viagem na linha do tempo e conhecer a história dos videogames. Se você gosta do meu trabalho e quer ajudar a mantê-lo, torne-se um membro do Cinecomics. Conheça os planos e tenha vantagens em relação aos outros seguidores. E se não puder se juntar ao grupo de membros, mas ainda assim desejar realizar uma contribuição, é só utilizar o PayPal clicando na parte inferior da capa do canal ou enviar um Pix através desta chave que está aparecendo agora na tela. Faça uma doação sem compromisso de qualquer valor e ajude com a continuação do meu trabalho. Nosso passeio pela história dos videogames começa no ano de 1958. Apenas para você ter uma ideia, os primeiros jogos eletrônicos foram criados em computadores que naquela época eram verdadeiras super máquinas. Elas eram enormes, potentes e tão caras que só eram utilizados por governos, faculdades e laboratórios. O primeiro game lançado no mundo, Tennis for Two, criado em uma sala de pesquisas militares dos Estados Unidos, foi programado em uma espécie de máquina analógica e era jogado em um osciloscópio, como vocês estão vendo no vídeo. Já o primeiro jogo programado em uma máquina de computador convencional foi o Space War, um shooter espacial criado em 1961. Ele foi desenvolvido em um aparelho que custava milhares de dólares nos laboratórios do MIT, o famoso Instituto Tecnológico de Massachusetts. Esses computadores eram objetos de luxo na década de 60. Então imagina, somente cientistas e pesquisadores podiam se divertir com os games que, aliás, eles criavam durante os intervalos de trabalho para distrair suas mentes brilhantes. Foi somente com a chegada dos consoles domésticos que os jogos se tornaram consumíveis para as massas, logo se popularizando e evoluindo para o aparelho que conhecemos hoje. Odyssey. Se você pensava que o nostálgico Atari foi quem começou a febre dos videogames, sinto lhe dizer que estão muito enganados. Um pouco antes, o primeiro console comercializado no mundo foi o Odyssey, produzido pela Magnavox no ano de 1972. A subsidiária da Philips foi pioneira no ramo, e só não fez sucesso porque o marketing da empresa abusou do direito de propagar fake news, visto por eles como o seu futuro carro-chefe. Era noticiado que o aparelho só funcionaria em televisores da marca Magnavox. Essa informação falsa, obviamente, visava alavancar a venda de televisores daquele, até então, fabricante desconhecido. E devido à modéstia apresentada nos processadores disponíveis, os jogos não tinham sons e nem cores. O jogador, para ter uma melhor experiência, precisava colocar um filtro plástico específico, que era vendido à parte, na frente da TV para dar a ilusão de cenários um pouco mais detalhados e coloridos durante a gameplay.
mas o sonho tão ambicioso da Magnavox começava a ficar distante da realidade. A chegada do Hong Pong, uma versão doméstica do Game Pong lançado pelo Atari em 1974, derrubou as vendas do Odyssey, o que obrigou a desenvolvedora a produzir novas versões do console, sempre prometendo um avanço em relação ao seu antecessor. Os consumidores chegaram a ver 10 versões do Odyssey no mercado, sendo que 3 deles foram lançados em um mesmo ano. Mas o que se via sendo replicado era basicamente uma cópia do Pong e outros games sem muita variação. Atari 2600. No final dos anos 70, foi dado o passo decisivo na popularização dos videogames, o que ficou a cargo dele, Atari, fundado por Nolan Bushnell. Como era um jovem estudante e entendia bem de eletrônica, Nolan levou até o seu amigo, Ted Dabney, a ideia para criar uma nova máquina, que foi tomando forma aos pouquinhos e se encaixando com o modelo que ficou conhecido como Atari 2600. O console só conseguiu chegar nas lojas porque Nolan vendeu todo o projeto para a Warner, que viabilizou a produção em massa do console. Todo mundo queria um Atari, afinal, ele custava $199. Ele tinha uma memória de 128 bytes e já possuía 8 títulos diferentes. Dentre eles, eu destaco Combat, Starship, Pong e Breakout. Este último, caso os senhores não saibam, foi feito em parceria com um jovem chamado Steve Jobs. A Atari passou um ano inteiro investindo apenas em portes de games para fliperama, o que não fez muito sucesso, pois o público já tinha se cansado daqueles títulos. Embora Space Invaders, Asteroids e Pac-Man fossem grandes jogos, eles não poderiam segurar as pontas do Atari 2600 por muito tempo. Mas com a chegada da Activision, a criatividade deu um salto, e surgiram desenvolvedores responsáveis pelos primeiros grandes títulos: Enduro, Pitfall, River Raid, Hero, Keystone Capers e vários outros. Esta diversidade de títulos salvou o Atari, ao mesmo tempo em que se tornou sua maldição. Muitas empresas surgiram e passaram a produzir jogos e mais jogos sem parar. O mercado ficou abarrotado com centenas de games, e no início da década de 80, a chegada dos primeiros computadores pessoais, a preços acessíveis e mais compactos, derrubaram o já saturado mercado dos consoles. Durante sua vida útil, que se estendeu por quase 14 anos no mercado, já que o Atari 2600 foi comercializado até 1990, embora sua decadência nos números de vendas já estivesse evidente desde 83, o console vendeu mais de 40 milhões de unidades e formou uma biblioteca com incríveis 900 jogos. Entendo que com este incrível, eu me refiro ao número exorbitante de títulos, meio que genéricos em sua maioria, pois foram menos de 1/3 deste montante que se tornaram verdadeiros clássicos, e boa parte deles não foram criados pela Atari, mas sim pelas já mencionadas Activision e outras empresas. NES. Após um período negro no mercado de consoles, a Nintendo apresentava o NES no Japão em 1983, sendo que o lançamento americano atrasou, pois as lojas não aprovaram o design do console, que parecia mais o brinquedo, forçando a Nintendo a mudar um pouco a cara do aparelho. Somente 2 anos depois, o NES, conhecido também como Famicom ou Nintendinho, é oficialmente lançado nos Estados Unidos, recolocando os videogames no radar do grande público. Desde o início da década de 80, a Nintendo já investia em jogos para fliperama, e um sujeito aí, chamado Shigeru Miyamoto, criou um tal de Donkey Kong, e posteriormente Super Mario Bros. E The Legend of Zelda. Esses primeiros títulos impulsionaram o NES a se tornar uma verdadeira máquina de clássicos, produzidos tanto pela Nintendo quanto por desenvolvedoras parceiras, como Capcom, Rare, Hudson, Sunsoft e Namco. A lista de clássicos é enorme, dentre os quais podemos citar títulos como Super Mario, Mega Man, Duck Hunt, Contra, Castlevania e muito mais. Com uma vida útil de quase 20 anos, o Nintendinho encerrou a jornada com uma biblioteca de mais de 10 mil títulos. Em 2016, a Nintendo anunciou o lançamento de NES Classic Edition. O aparelho tem um design inspirado no console original lançado somente em algumas regiões do Japão e veio com 30 jogos na memória com um joystick compatível com o Wii e o Wii U. O número de vendas do console clássico da Nintendo ultrapassou a marca de 60 milhões de unidades. Master System. A primeira investida da Sega no mercado de consoles veio em 86 com o Master System para surfar na vibe da indústria. Mas o primeiro modelo não é esse que nós do Ocidente conhecemos, mas sim este que agora aparece na tela, chamado SG-1000 Mark I. Esse é o primeiro Master System lançado apenas no Japão, sendo hoje uma peça raríssima e muito cobiçada por colecionadores, assim como os 2 modelos seguintes desta mesma linha. O último sim seria chamado de Master System. Apesar de ter firmado parceria com a brasileira Tectoy, somente na Europa o console conseguiu tirar a supremacia do NES, que dominava não apenas o Japão, mas o mercado mundial. A Nintendo se adiantou em elaborar contratos de exclusividade com desenvolvedoras terceirizadas.
tinha os games mais baratos, já estava há mais tempo no mercado, e por conta disso, a SEGA teve que enfrentar essa dura concorrência com seus próprios games. Nesse videogame nasceram dois personagens icônicos, Alex Kidd e Sonic, este último sendo melhor explorado no próximo console da companhia japonesa. Dentre os destaques do acervo do Master System, que contava com mais de 600 jogos, estão clássicos como Castle of Illusion, Shinobi, California Games, OutRun e Double Dragon. Foram vendidas cerca de 13 milhões de unidades pelo mundo. Mas esse seria apenas o primeiro modelo. Com o sucesso do Mega Drive, a SEGA voltou a apostar suas fichas ao relançar o segundo Master System, e um pouco depois, o terceiro, Mega Drive. A SEGA não se deixou intimidar pela derrota do primeiro console. No final de 88 se antecipou à concorrência e lançou o Genesis, o videogame que, aqui no Brasil, ficou bem mais conhecido como Mega Drive. Com isso, se iniciava a quarta geração de consoles. Enfim, a SEGA conseguiu sentir o gostinho da vitória. Com um console mais moderno e uma extensa campanha de marketing, o Mega Drive se tornou um sucesso em quase todo o mundo por quase 2 anos, pois o Japão já se encontrava aos pés da Nintendo, ainda mais com seu próximo console que conseguiu peitar o Genesis. De início, a SEGA se dedicou à tarefa de lançar portes de clássicos dos fliperamas e do Master System para o novo aparelho, mas felizmente, desta vez, a empresa aprendeu com a rival e contou com as já conhecidas desenvolvedoras parceiras, e, como esperado, enriqueceu consideravelmente a biblioteca de jogos. Títulos próprios da SEGA que posso destacar como verdadeiros clássicos são Streets of Rage, Comix Zone e, claro, Sonic the Hedgehog, protagonizado pelo personagem que virou o mascote da empresa. Inclusive, o game do Ouriço Azul veio para a SEGA provar ao mundo o quanto seu processador era superior, mesmo do Super Nintendo ainda sequer ter chegado. E teve mais. Em uma iniciativa pioneira, a SEGA fechou contrato com diversos astros do esporte, o que gerou uma boa leva de games esportivos e popularizou o console nos Estados Unidos. E como não lembrar das incríveis capas de vários títulos desenhados pelo casal Boris Vallejo e Jolie Bell, como Golden Axe, Strider e tantos outros. Ao final de sua vida útil, em 1997, o Mega Drive contava com um acervo de quase 1000 jogos e vendeu mais de 40 milhões de unidades pelo mundo. E em 2017, a Tectoy anunciou seu relançamento junto de um cartão SD contendo 20 jogos. Super Nintendo. Ciente de que o NES estava ficando para trás, ainda assim, a Nintendo chegou à quarta geração com quase 2 anos de atraso, e em 1990 lançou seu famoso Super Nintendo. A novidade veio para abalar o mercado, e uma nova briga entre as dominantes Sega e Nintendo era travada. E foi no número de vendas que o Super Nintendo levou a melhor, com mais de 49 milhões de unidades vendidas. O novo aparelho foi a prova de que há males que vêm para o bem, pois o atraso de 2 anos permitiu que eles instalassem no seu console de 16 bits com o que havia de mais moderno na época. Seu chip de som era muito superior ao do Mega Drive, assim como o gráfico, embora o processador fosse mais lento. Ao trazer de volta o já famoso encanador Mario e criar novas franquias como Donkey Kong Country e Super Metroid, a Nintendo deslanchou para o sucesso, e alguns contratos remanescentes do NES mantiveram a exclusividade de grandes franquias, como Mega Man e Final Fantasy. No Japão, o Super Nintendo possuía até modem via satélite, o Satellaview. Quando foi descontinuado em 1996, o Super Nintendo contava com quase 3.000 jogos, sendo que muitos destes foram lançados apenas no Japão e jamais receberam conversões ocidentais. Este imenso acervo tornou o Super Nintendo um dos consoles mais queridos e bem-sucedidos do mundo. Neo Geo. Também em 1990, a SNK estava tão animada com seus jogos de fliperama que resolveu lançar um aparelho para fazer porte de jogos dos arcades. Neo Geo é um console que possui qualidade muito superior aos concorrentes, mas nem de longe obteve a mesma popularidade. Sim, a SNK demorou para entrar nessa disputa de consoles. A companhia japonesa existe desde 78 e se dedicava primeiramente a desenvolver softwares e hardwares, e somente depois vieram os games, sendo primeiro um fliperama com o jogo Ozma Wars, um shooter de naves. Já o Neo Geo teve grandes títulos, como Fatal Fury, The King of Fighters e Samurai Shodown. A SNK também lançou outras versões, como o Neo Geo CD e até um portátil exclusivo para o Japão e Hong Kong. Apesar de ótimos jogos, o preço de um cartucho custava $200, equivalente a um Mega Drive, o que acabou afastando o Neo Geo das massas. Mesmo assim, ele só foi plenamente descontinuado em 2004, provando que muita gente não se importou em gastar mais dinheiro para obter um videogame melhor. O número de vendas dos consoles da SNK ultrapassaram os 900 mil por todo o mundo. Sega Saturn. Embora a quinta geração de consoles tenha começado com os poucos conhecidos Jaguar e o 3DO,
Foi com o lançamento do Sega Saturno em 1994 que a novidade começou a se espalhar pelo mundo. Embora fosse um console potente, o Sega Saturno foi amaldiçoado por um hardware extremamente complicado para as parceiras desenvolverem jogos exclusivos. Mesmo assim, o aparelho alcançou um sucesso considerável e ganhou diversos títulos exclusivos de qualidade, como Panzer Dragoon, Guardian Heroes, Nights into Dreams e Sonic Racing, bem como vários portes de clássicos dos fliperamas, como Daytona USA e Virtua Fighter. Na corrida pelo sucesso, porém, a Sega acabou ficando atrás dos concorrentes, vendendo um pouco mais de 9 milhões de unidades pelo mundo. PlayStation. Lançado no final de 94 pela Sony, outra empresa japonesa que não possuía qualquer base na área de games, o PlayStation mudou a história dos videojogos. Por um bom tempo foi o console mais vendido de todos os tempos, sendo destronado somente pelo seu sucessor anos depois. Mas o início da Sony nesse ramo poderia ter seguido um rumo muito diferente. Em uma parceria promissora com a Nintendo, as duas companhias desenvolveram um reprodutor de CD, o Super Nintendo CD-ROM System. No entanto, nenhuma das partes chegaram a um consenso em relação aos valores que cada um teria direito com o licenciamento da nova mídia e outros fatores que pesariam mais para o bolso da Nintendo. Esse protótipo chegou a ser apresentado e até foi leiloado recentemente. Chamado Nintendo PlayStation, o raro console foi comprado por $360 mil por Greg McLemore, o fundador do site Pets.com, como uma adição para o seu museu particular de games. O PlayStation foi muito bem sucedido no Japão, pois adaptou com perfeição jogos de fliperamas populares, como Tekken e Ride Racer. Aliás, foi nessa geração que os jogos em 3D ficaram mais acessíveis e confortáveis para os processadores, algo que já havia sido tentado pelo Super Nintendo. PS1, como é conhecido atualmente pelo mundo, também foi o aparelho doméstico que deu continuidade a grandes títulos de RPG até então exclusivos para Nintendo, como Breath of Fire, Final Fantasy e Chrono Trigger. Devido à sua facilidade de programação, o PlayStation se tornou o queridinho das desenvolvedoras, que inundaram o console com diversos títulos exclusivos. Muitas franquias audaciosas nasceram aqui, como Dino Crisis, Crash Bandicoot, Resident Evil e Gran Turismo. Com uma vida útil que durou quase 12 anos, o PlayStation surgiu como um divisor de águas no mercado de videogames, vendendo mais de 100 milhões de unidades ao redor do globo terrestre, e contou com uma biblioteca bem extensa, com quase 2.500 títulos. Nintendo 64. A Nintendo entrou na quinta geração de consoles somente em 96 com o seu Nintendo 64. A empresa decidiu manter os tradicionais cartuchos, e isso acabou espantando boa parte dos desenvolvedores que já haviam se adaptado para os CDs, bem como o do PlayStation. É bem verdade que os jogos em cartuchos são mais rápidos, e os do Nintendo 64 contêm processadores que otimizam alguns jogos. Outra vantagem é que os cartuchos são mais difíceis de serem pirateados. Por outro lado, a capacidade de armazenamento é bem inferior à de um CD. São cerca de 64 MB contra 700 MB. Ou seja, a escolha do tipo de mídia foi o calcanhar de Aquiles para a Nintendo. Em uma era onde os jogos se mostravam cada vez mais cinematográficos, com muitos vídeos, dublagens, cenas em computação gráfica, roteiros que colocam muitos filmes de Hollywood comendo poeira, a Nintendo acabou ficando para trás, pois as limitações dos cartuchos impossibilitavam que os títulos lançados para outras plataformas fossem adequadas para uma tecnologia que ficava cada vez mais ultrapassada. Ainda assim, o console fez considerável sucesso pelo mundo, pois reinventou grandes franquias como Super Mario, Star Fox e The Legend of Zelda. O Nintendo 64 vendeu cerca de 32 milhões de unidades pelo mundo e contou com quase 500 jogos. Os que se tornaram clássicos foram GoldenEye 007, Super Smash Bros., Banjo-Kazooie, a série Pokémon e os portes de Resident Evil 2, Doom, Turok e Hexen. Dreamcast. E mais uma vez a Sega toma a dianteira na esperança de voltar à elite das produtoras. No final de 1998, colocou no mercado o seu Dreamcast, console que seria a sua última investida no segmento de aparelhos domésticos. O Dreamcast começou muito bem, vendendo bastante no Japão e nos Estados Unidos. Muitas desenvolvedoras se juntaram à Sega para a produção de títulos, e a Microsoft até criou um kit de desenvolvimento baseado no Windows CE, que permitia jogos de PC serem adaptados mais facilmente para o Dreamcast e vice-versa. Equipado com um modem interno de 56 KB, o console popularizou as partidas online utilizando uma rede própria, a SegaNet, onde os jogadores podiam se encontrar em games como Quake 3 Arena e Phantasy Star Online.
A mídia GD-ROM também foi uma novidade para a época, pois armazenava até 1,2 GB de conteúdo. Mas o reinado da Sega durou bem pouco, pois em 2000 viria uma concorrente peso pesado, o PlayStation 2, console recordista de vendas. E por falar nisso, o Dreamcast vendeu apenas 30 milhões de unidades pelo mundo, e em 2001 a Sega anunciou que encerraria suas atividades com o aparelho e passaria a se dedicar apenas à produção de jogos para outras plataformas. Só no Japão os games continuavam sendo lançados, permitindo que o acervo do console chegasse aos 800 jogos, dentre os quais merecem destaque Sonic Adventures, Space Channel 5 e muitos bons portes de arcades, como Sega Rally, Crazy Taxi, Virtua Fighter e Marvel vs Capcom. PlayStation 2. Se na geração anterior a novata Sony conseguiu surpreender o mundo, desta vez ela trazia muita experiência na bagagem. Em março de 2000, lançou o sucessor do PS1. O PlayStation 2 fez tanto sucesso que muita gente acabou ficando sem o aparelho nas primeiras horas. Os lotes iniciais simplesmente não deram conta da alta demanda. O console foi o primeiro a abraçar a ideia de central de entretenimento. Além de jogos, era possível reproduzir filmes e músicas, e as entradas USB possibilitaram que alguns gadgets pudessem ser plugados ao aparelho. Além disso, era compatível com todos os jogos do primeiro PlayStation, o que contribuiu ainda mais com o hype que já existia e no número de vendas do aparelho. O DVD, a nova mídia utilizada e que suportava até 9 GB em disco de dupla camada, revolucionou o mundo dos games e permitiu que diversas empresas criassem franquias totalmente novas e bem mais ambiciosas do que já vinham apresentando. Séries como God of War, Devil May Cry, Onimusha e Kingdom Hearts simplesmente debutaram no console da Sony, e muitas delas continuam fazendo sucesso até os dias de hoje. Outras grandes franquias mantiveram a exclusividade com a companhia, tornando as opções de títulos bem mais variadas. Final Fantasy, Metal Gear Solid e muitas outras franquias que só apareciam no PlayStation 2 contribuíram para levar o console ao sucesso tão merecido que manteve por anos. Com mais de 2.000 games lançados, a Sony contabilizou um número superior a 150 milhões de consoles vendidos, sem chances para qualquer concorrente. GameCube. Com uma geração de atraso em relação aos adversários, enfim a Nintendo aprendeu a lição em abandonar os cartuchos e adotou algo mais moderno com o GameCube, uma espécie de mini DVD com capacidade de armazenar até 1,5 GB de dados e possuía 8 cm de diâmetro. O console, lançado em 2001, tinha um ótimo hardware, mas a Sony já dominava o mercado com o PlayStation 2. Ainda assim, o GameCube obteve considerável sucesso, grande parte atrelado aos novos games de personagens clássicos e exclusivos da Nintendo. Mario Sunshine, Zelda, The Wind Waker e Metroid Prime foram só alguns dos destaques. Como nem só de Mario se faz um bom videogame, a Nintendo acertou a mão ao conseguir um contrato com a Capcom, que lançou Resident Evil 0 primeiramente para o seu console, bem como um remake de Metal Gear Solid do primeiro PlayStation pela Konami. E tem um vídeo muito bom aqui no canal falando sobre esse jogo, clica no card e assista depois. Outro game feito pela Square foi Final Fantasy Crystal Chronicles, spin-off da bem-sucedida série de RPG. Apesar dessas vantagens, o baixo apelo junto a um público já previamente atendido pelo PlayStation 2 com funcionalidades extras apresentadas, fez com que o GameCube não chegasse nem perto de incomodar a Sony e ficou mais conhecido como um console para crianças. Um pouco injusto, eu diria, mas é assim que a Nintendo é vista até mesmo nos dias de hoje. O videogame durou até 2007 e somou 22 milhões de unidades vendidas, contando com mais de 600 jogos. Xbox. Novamente uma empresa resolveu se lançar no mercado de games. Só que dessa vez, estamos falando da poderosa Microsoft, a responsável por softwares de computador mundialmente conhecidos, como Windows, o pacote Office e Internet Explorer. Com o seu Xbox lançado em 2001, a empresa mostrou que não estava para brincadeira, e conseguiu fazer do seu aparelho o segundo mais vendido da sexta geração. Amparado com grandes empresas como a Intel e a Nvidia, o videogame ficou popular no mercado devido aos portes de games para PC. De fato, o hardware era muito semelhante ao de um computador, o que facilitava bastante a vida das desenvolvedoras na hora de adaptá-los. É claro que isso não era tudo. No decorrer dos anos, o Xbox se mostrou um terreno fértil para novas franquias. Project Gotham Racing nasceu aqui, bem como o elogiado Star Wars Knights of the Old Republic e o reboot da série Ninja Gaiden. Logicamente, o principal destaque nos jogos exclusivos é a série Halo, um dos FPS de maior sucesso dos games. E se valendo de uma larga experiência com PCs, a Microsoft criou a Xbox Live, uma rede mundial que permitiu a interação entre jogadores. Trocas de mensagens e compartilhamento de um mesmo espaço em partidas online eram só algumas funcionalidades à disposição dos usuários. O serviço foi um sucesso estrondoso e transformou o console em sinônimo de qualidade, principalmente no que diz respeito aos multiplayers.
Sendo descontinuado em 2006, vendeu quase 25 milhões de unidades no mundo e deixou um acervo com aproximadamente 1000 títulos. Xbox 360. Se na geração passada a Microsoft foi a última a entrar, desta vez a empresa decidiu sair na frente. No final de 2005 tivemos o Xbox 360, iniciando a 7ª geração de consoles. O aparelho trouxe um hardware muito mais potente, alta definição, controle sem fio e uma rede Xbox Live muito mais rica em detalhes e funcionalidades. Porém, a pressa da Microsoft cobrou um preço, e as primeiras versões do videogame foram amaldiçoadas pela 3RL, uma falha grave de superaquecimento no hardware, gerando relatos de clientes reclamando de que seus aparelhos simplesmente queimavam. A empresa correu contra o tempo e lançou atualizações da placa-mãe para, pelo menos, amenizar a imagem que ficou brevemente arranhada aos olhos dos gamers. Com franquias antes estabelecidas, a Microsoft foi se provando aos poucos. Ela se esforçou para conseguir novos contratos para títulos exclusivos, além de investir pesado em produções próprias, como Gears of War, Forza Motorsport, Fable, Crackdown, Alan Wake e, claro, Halo. Em 2010, a empresa lançou o Kinect, periférico leitor de movimento, e até que foi bem acolhido pelo público casual, principalmente o infantil. Os kits contendo tanto o Kinect como o console, além do seu modelo Slim, venderam bastante pelo mundo. Foram cerca de 84 milhões de unidades, além de uma biblioteca com mais de 1.300 jogos. PlayStation 3. O sucessor do onipotente PlayStation 2 chegou às prateleiras no final de 2006. Apostando na alta definição, a Sony toma a dianteira mais uma vez com o primeiro console compatível com discos Blu-ray, mídia que possui um espaço de armazenamento superior ao DVD comum. Mesmo com toda essa evolução tecnológica, o PlayStation 3 começou mal das pernas, e demorou muito até que a situação ficasse favorável para a Sony. Diversos produtores apontavam o videogame como de difícil programação, e a mídia diferenciada tornava a criação de games bem mais cara. Mas isso não quer dizer que a companhia e as desenvolvedoras parceiras pararam de investir no console. Pelo contrário. Com o tempo, os kits de desenvolvimento foram otimizados, e o PlayStation 3 recebeu games exclusivos de qualidade absurda, mesmo para os dias atuais, como Infamous, Heavy Rain, Uncharted e sequências de séries há muito tempo já consagradas, como God of War, Gran Turismo e Metal Gear Solid. E disposta a concorrer contra o serviço online da Microsoft, a Sony lançou a PSN, a rede oficial do PlayStation. Só que, em abril de 2011, a rede chegou a ser invadida por hackers, deixando o serviço fora do ar por mais de um mês, afetando milhões de usuários na ocasião e marcando de forma negativa a nova jogada da Sony. Pela primeira vez desde que se aventurou no mercado de games, a Sony não estava mais no topo das vendas. Tentando diversificar as formas de interação dos jogadores, a empresa chegou a lançar o PS Move, um controle à base de movimentos como uma resposta ao Kinect da Microsoft. Com todas as versões Slim e Super Slim, o PlayStation 3 vendeu mais de 87 milhões de unidades com um pouco mais de 600 jogos lançados. Nintendo Wii. Mais de uma década depois, a Nintendo retornava para o topo de vendas com um novo console. O Wii chegou nas prateleiras no final de 2006 e apresentou uma nova forma de se jogar. Seus controles à base de movimentos chamaram a atenção do público em geral, sendo o casual a razão pelo número expressivo de vendas do aparelho. Há pontos interessantes que merecem ser mencionados, como o suporte à conexão com o Nintendo DS e a compatibilidade com títulos do GameCube. E para fazer uso do Wiimote, a Nintendo investiu pesado na produção dos chamados Party Games. Dança, aeróbica, esportes, qualquer tipo de jogo que estimula a usar mais do que as mãos para dar vida a um avatar. A Sony e a Microsoft ficaram para trás ao não explorar os seus dispositivos dessa forma, e passaram a olhar com bons olhos essa ótima ideia em tentar pegar também esse tipo de público. Mas, novamente, a Nintendo se viu um dilema. O público mais casual, de fato, adorou o videogame. Só que o excesso de títulos voltados para esse nicho, e sem a tal alta definição, já presente nos dois concorrentes, foram fatores fundamentais para afastar a galera mais raiz, ainda que houvessem títulos de clássicos personagens, como Mario, Donkey Kong e Metroid. Mesmo assim, o Wii vendeu como água no deserto. Ele foi oficialmente descontinuado no final de 2013, mas o Wii Mini viveu até 2017, totalizando mais de 900 títulos. A grande popularidade do aparelho proporcionou para a Nintendo mais de 101 milhões de unidades vendidas em todo o globo terrestre. Wii U. E chegamos ao ponto da nossa história em que não iríamos mais lidar com videogames em sua essência. Muito mais do que isso. Aquele objeto tão presente em nossas salas de estar eram verdadeiras ferramentas ambulantes de entretenimento. Se tornou possível fazer tudo com os videogames nas gerações atuais. Sony, Microsoft e Nintendo vêm se superando para entregar o que há de melhor para o público.
Essa é a prova de que quando se há empresas disputando o mesmo público, quem sempre ganha no final somos nós, os consumidores. E iniciando a 8ª geração, vamos de Nintendo. A última versão do Wii surpreendeu muita gente, e a empresa prometeu acirrar ainda mais a disputa. Pela primeira vez presenciamos não 2, mas sim 3 grandes companhias em pé de igualdade. Mas lembram que eu apontei sobre os gamers raízes terem sido meio que trocados pelo público casual? Bom, acontece que a empresa sentiu os efeitos disso no próprio bolso. As tantas críticas recebidas gerou uma queda de 5,5% no seu valor de mercado. Para qualquer leigo pode parecer pouco, mas estamos falando de uma das marcas mais valiosas do mundo. E sendo a última a lançar um console na geração anterior e disposta a reverter esse quadro, a Nintendo se adiantou e lançou o Wii U em novembro de 2012, e novamente trazendo novidades. O destaque fica para um joystick funcionando como uma interface de exibição dos games. Era possível usar os acessórios do Nintendo Wii, o serviço online teve um avanço no aspecto visual, aplicativos para desenhar, compartilhamento de dados e algumas outras. Mas como nem tudo são flores, em meio a esse campo se via alguns espinhos. A curta bateria do controle, títulos mais modestos em comparado com o último console e problemas com a estabilidade da rede esfriaram as vendas. Mas de um modo geral, o Wii U agradou bastante quem já sabia o que esperar do novo aparelho da Nintendo. A empresa japonesa começou vendendo bem, mas teve que assistir uma queda do fluxo de unidades saindo das lojas. Por enquanto, são quase 104 milhões de unidades vendidas. Nintendo Switch. Se neste vídeo eu tratei de focar apenas nos consoles de mesa, a Nintendo deu um jeito de tapear este narrador. Aí eu tive que trazer também este portátil/console para a lista. É isso mesmo que vocês ouviram. O Nintendo Switch é um videogame híbrido lançado em março de 2017. Ele funciona tanto na tela da TV como na palma da mão. Os joysticks acoplados nas laterais do monitor, com um tamanho bem próximo ao de um tablet, podem ser retirados e usados livremente graças a um par de sensores nas laterais. Ou, se preferir, é possível apoiá-los para simular o formato de um controle tradicional, deixando o jogador mais confortável na hora de escolher o que lhe for mais conveniente. Uma outra vantagem é que, caso precise recarregá-los, é possível utilizá-los acoplados ao pequeno monitor. No entanto, para aqueles que esperavam o hardware que batesse de frente com os concorrentes, é melhor não se animar muito. Somente no modo portátil é possível extrair o máximo de seu potencial, tendo em vista que, quando passado para o modo console, é perceptível uma certa queda de desempenho com alguns títulos. E por falar nisso, o aparelho trouxe belas continuações de grandes franquias como Zelda, Mario, Pokémon e muitos outros. Isso sem falar nos tais Party Games. Ainda é muito cedo para conhecer todo o potencial que o portátil console da Nintendo pode proporcionar ao jogador, mas o temor de alguns players com as recentes falhas apresentadas pelo Wii U parece rondar este pequeno videogame. Ainda assim, a Nintendo registrou a marca de quase 85 milhões de unidades vendidas até então. PlayStation 4. Novembro de 2013 nunca será esquecido por qualquer gamer sonista. O quarto console da empresa não foi bem visto por nós brasileiros, pois o valor de R$ 3.999 foi simplesmente um tapa na cara da sociedade, praticamente o dobro do apresentado pela Microsoft. O motivo é a taxação absurda que o nosso país cobra em produtos exportados, visto que as primeiras unidades não eram produzidas por aqui. Só em 2015, o Brasil deu início ao processo de fabricação, baixando o valor para R$ 2.599. A queda do preço, aliada a bons exclusivos como God of War e Spider-Man, somado ainda à versão Pro do console, a compatibilidade com portáteis e smartphones e a PlayStation Plus, uma espécie de streaming em que todo mês são disponibilizados games gratuitos por um tempo limitado, ajudou a alavancar o número de vendas. Até o momento deste vídeo, foram mais de 115 milhões de consoles vendidos. Xbox One. Também em novembro de 2013, a Microsoft retirou do forno do seu novo videogame. O Xbox One apresentou grandes novidades em termos gráficos e de desempenho, e a empresa ainda se livrou daquela maldição dos aparelhos queimando. Nada como aprender com os próprios erros. A interface sofreu poucas alterações, ficando até mais simples e convidativo para os players se adaptarem. E o que apresentou uma melhora notável foi o Kinect, não apenas na aparência, mas nos sensores de captura. Outra reclamação apontada por jogadores no console anterior que, por falar nele, é possível rodar jogos do 360 após algumas atualizações. Xbox Series X e S. E caso seja possível, a gente sempre quer o melhor, não é mesmo? Pois foi pensando nisso que a fabricação do One parou para ser desenvolvido o Series X e S, no que seria a 9ª geração. As diferenças? Bom, primeiro é que eles são melhores que o original, com potência gráfica maior, permitindo a exibição em 4K, maior espaço HD, e o público adorou. Essas versões venderam mais do que o One e, somando os três juntos, por hora, o valor ultrapassa as 8 milhões de unidades. PlayStation 5. Enquanto a Microsoft lança as duas versões do One melhoradas e a Nintendo parece mesmo que vai trabalhar mais com o Switch,
A Sony parece que vem ganhando a disputa no número de vendas com o PlayStation 5, ainda que com um preço bem salgado, pelo menos para nós, meros mortais brasileiros. Até porque R$5.000 para se gastar em um console é um capital que não costuma girar na mão de qualquer um por aqui. A empresa decidiu remar contra a maré no que diz respeito ao design do aparelho, deixando o tradicional preto para destacar mais o branco. Isso deixou os mais antiquados incomodados com a mudança, enquanto que outros nem ligaram. As novidades mais funcionais ficam por conta do compartilhamento de dados, como imagens ou gameplays gravados. O joystick muito mais macio e confortável de se manusear. E games que receberam uma repaginada, como Devil May Cry, tiveram uma melhora monstruosa com o avanço do motor gráfico. Essas melhorias e tantas outras vêm refletindo positivamente nas vendas do console, já que o público gamer ficou animado com o que ainda era possível dos desenvolvedores extrair do potencial dessa máquina. Atualmente na liderança, o PS5 já chegou à marca de 10 milhões de games pelo mundo. E após essa volta até os dias atuais, fica a dúvida que só o tempo irá dizer. O que virá depois dessa época maravilhosa dos videogames? É possível melhorar o que já é incrível? Fica aí a grande questão. Galera, você sabia que existem diversas versões do Superman, Batman, Mulher Maravilha e tantos outros personagens da DC Comics? No card que está aparecendo agora aqui em cima, vocês irão assistir tudo o que é preciso saber sobre o multiverso. Não deixe de conferir depois. Essa viagem foi muito boa, não é mesmo? Conta aí, qual foi o seu primeiro console? O primeiro jogo que você zerou? E o último? Está animado com o futuro dos games? Vamos trocar uma ideia aí nos comentários e clica aí depois nos links da descrição. Obrigado de coração por assistir a mais um vídeo. Eu me despeço, mas logo logo eu volto com mais. Um grande abraço a todos, fique com Deus e até o próximo.